Gravando. Um, dois, três. Ok. João Norberto, Diogo, Fabrício. Boa noite, João. Boa noite, Diogo. Boa noite, professor. Tudo certinho? Boa noite. Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo. Joia. Ô, professor, eu vi você falando que a prova vai ser na quinta, né? É, porque normalmente são 8 dias, equivale a 32 aulas, ou melhor, 30 aulas de matemática. Então aí a gente vai fazer hoje, amanhã, vamos dar um jeito de encerrar esse livro. E aí na quinta-feira é a prova. São 25 questões que você já sabe como já fizeram anterior, né? São Tá. 25 Aí questões. vai ter alguma revisão? Não, aí O, no caso aí a gente o não senhor vai tem, fazer alguma revisão antes vai da fazer o prova? tempo de revisão, porque a gente precisou dar uma andada um pouco mais lenta naquela primeira parte do livro, então demorou um pouquinho. A gente vai ter que finalizar ele hoje, entre hoje e amanhã. Aí dependendo de amanhã, dá pra gente fazer um bem bolado, tá bom? Com relação ao livro, eu Ah, falei, eu tá bom. mandei a situação para o Jardel, aí ele falou para. Até coloquei no grupo que ele falou para mim lá, no WhatsApp, que vocês têm acesso pelo e-mail de vocês, pelo cadastro de vocês na plataforma. Peraí, já volto. Tchau. Então, aí, no caso, como aluno, vocês têm acesso ao conteúdo. No caso, onde vocês pegaram a prova, tem a apostila também. Tem um livro lá de matemática. Só dá uma olhada lá, que é o livro de vocês. Já contém, como é um livro digital, já deve conter todos os módulos, né? Eu não tenho certeza quanto a isso. Precisa só ver essa situaçãozinha aí. Eu fiz a pergunta lá e o Jardel me respondeu. Até coloquei no grupo de vocês lá a respeito disso. Aí temos Evandro Luiz, Vocês estão Fabrício. Fala, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que tá essa Tudo força aí? bom? Tá boa, Aí quase no sim, final. aí sim. Tá chegando no serviço ou Eu tô voltando, tá voltando do serviço? voltando do... É, às vezes, quando... Às vezes a aula começa e eu não entro, porque não tem sinal onde eu tô. Mas às vezes eu venho acompanhando no carro, eu pego pronto, eu vou fazendo no caderno. Ah, entendi. Mas, ó, já coloquei no link que eu passei para vocês do YouTube, onde estão as aulas gravadas de vocês, que a maioria das aulas dá lá. Só não consigo postar as de ontem por causa do meu tempo. Eu tive que fazer um negócio hoje em Guarulhos à tarde, assim que eu terminei as minhas aulas de manhã do colégio, aí eu não consegui postar as de ontem. Mas amanhã, como é quarta-feira, talvez eu consiga postar as aulas de vocês, as de ontem e as de hoje, tá bom? Qualquer coisa, dá uma olhada lá. E aí eu deixei os comentários em aberto para que vocês possam perguntar, fazer alguma colocação de vocês, ou até mesmo colocar no próprio WhatsApp. Ó, professor, tenho isso aqui, fiquei com dúvida nisso. Aí a gente conversa pelo WhatsApp, tá? Fica tranquilo quanto a isso aí que não vai ter problema não. Bom, vou fazer um print aqui, colocar naquela pastinha que eu tenho. Cadê aqui? Para poder
Eu já fiz alguns recortes dessas imagens que eu fiz o print e coloquei no grupo lá dos professores para vocês terem as presenças de vocês direitinho lá. Enquanto está abrindo ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o nosso livro aqui, vou trazer o nosso livro e a gente vai desenvolver umas brincadeirinhas com essa situação que falta. Ok, nós vamos para a página 36. Então, nós vimos essa parte que é de volume. Nós vimos a questão de volume até de um, vamos falar aqui, de um cilindro. Foi onde nós paramos. Então, o volume do cilindro nós vimos. Como é que funciona tudo direitinho. Então, não é coisa difícil. Vocês perceberam que é uma coisa fácil. Aí, no caso, nós temos ainda o volume da esfera. E ainda nós estamos na página 33. Então, aqui no caso, o que acontece? A esfera é uma bola. Você pensar numa bola comum, uma bola normal de futebol. Ela tem aquela parte toda externa, que é formada por várias circunferências, e que vai assumir posições. Nessa condição, o que nós temos? Nós temos o raio direcionado em 3 posições. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de espaço. Então, é um gráfico espacial. Então, nessa condição, como é que eu vou trabalhar isso? Bom, como nós vimos anteriormente, a área da circunferência, ou melhor, a área do círculo, a circunferência não tem área, ela é apenas a volta que fecha lá a área delimitada. A área do círculo é πr ao quadrado. Mas a esfera, ela tem circunferência formando ela de um jeito e outras, tantas elas vou fazendo a volta, vários anéis, até fechar numa circunferência, até fechar uma esfera. Então ela tem os principais raios, um integral na vertical, outro integral na horizontal e mais outro integral também na horizontal. Então ele forma um eixo espacial, não mais um plano cartesiano. Então nessa condição, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar aqui, ó. O volume da esfera vai ser igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então esse valor já é definido. Então não tem como falar assim, mas vai ter alguma alteração? Se for meia esfera, muda um pouquinho, meia. Mas em questão da própria esfera, já não. A própria esfera inteira, você vai contar com ela integral. Então você tem lá, a fórmula da esfera pode ser determinada através da equação. Então o volume da esfera, 4/3 de π, de raio ao cubo. Fazendo aqui esse volume da esfera, o que ele obteve? Eu tenho lá 4/3 do raio, que multiplica a área da circunferência, a área do círculo, πr ao quadrado. E nessa condição, ele tem lá 1/6 de π vezes o diâmetro ao cubo, que eu tenho diâmetro na horizontal, vamos dizer lá, o y, diâmetro na horizontal x, e o diâmetro na vertical z. Então você tem essa condição, diâmetro ao cubo. Então você tem essa formação. R é o raio da esfera, D é o diâmetro da esfera, a área do círculo, πr ao quadrado, e aqui sabemos que o diâmetro vale 2 vezes o raio e que o raio é a medida do diâmetro dividido por 2. Então, a condição da esfera, nós temos essas dimensões. Deixa eu puxar aqui um outro. Acho que aqui tem uma luzinha aqui, se eu não me engano.
Tinha uma luzinha aqui, agora eu já perdi onde que ela está. Vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu ver onde que ela estava aqui. Aqui. Aqui, no caso, tentar acrescentar aqui uma... Aqui mesmo. Então, aqui você tem isso aqui. É uma circunferência. Que você tem apenas uma limitação externa, uma periferia, em relação ao ponto que está aqui. Já no caso, o cilindro, o círculo, você tem toda essa região. Então, você tem lá o círculo e a esfera. Então, você tem o quê? Nessa condição, a circunferência apenas atua fechando a área que está envolvida. Já trabalhando com a esfera, você tem ela em várias situações de tonalidades aqui. Então, nessa condição, cadê aqui? É isso aqui. Você tem isso, vai estar na cor errada. Então, você tem, esse é o raio que vem do centro da esfera até a sua periferia, que é a sua superfície. Aí depois você tem o outro raio que faz esse caminho aqui. Depois você também tem um terceiro raio que faz essa outra ondulação, outra marcação. Então você vê que temos aí um plano espacial dentro da própria esfera. E aí você fala, por que é diâmetro ao cubo? Estica um pouquinho esse diâmetro aqui. Ou melhor, esse raio. Esticou, dá o mesmo tamanho do raio que eu tenho em cima. Aliás, raio tudo do mesmo tamanho. Então você esticou, você tem um diâmetro. Aí você estica o outro, tem outro diâmetro. Que a soma dos dois raios dá o diâmetro. E esticou mais um pouco, você tem o terceiro diâmetro. Então, fazendo aquela equação, você tem aqui 3 diâmetros. No caso aí, eles vão se multiplicar um pelo outro. E nós temos lá pela situação do livro. O que ele nos mostra? Nos mostra que eu vou trabalhar com aquele conjunto, com aquele diâmetro, no caso, 1/6 do diâmetro ao cubo, vezes π. O π sempre vai estar. Por quê? Toda vez que eu tenho formas arredondadas, formações circulares, eu tenho a existência do π. Então é por isso que ele vai também estar lá trabalhando com a gente. Então vamos trazer o livro de novo. Aí você pode pensar, como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou trabalhar com a fórmula dessa esfera? De repente você pode analisar um espaço em que você vai colocar uma bolinha de aço e vai colocar ali porque ela tem que encaixar naquela peça. Então aí o que acontece? Como ela vai encaixar naquela peça, ela tem que estar ali. Então você tem que saber qual é o diâmetro dela realmente, qual é o volume que ela ocupa, para você encaixar essa esfera lá dentro. Então nessa condição, nós podemos calcular por caminhos assim, ou por esse raio ao cubo, ou dessa outra forma, calculando a área da circunferência. Você tendo lá a medida do raio da esfera que você vai colocar na peça, você tem como calcular primeiro a área da circunferência, que é o elemento principal na formação da esfera, e depois calcular com 4/3 do raio seguinte, que a gente tenha no desenvolvimento aí. Ou fazer já pelo diâmetro, sabendo que o diâmetro é quem? 2 vezes o valor do raio. Essa brincadeira aqui vai ficar meio interessante, colocando valores. Então, eu vou parar aqui a apresentação
Vou trazer vocês aqui a lousa. Trazer vocês aqui na lousa para a gente brincar com isso. Então, pensa uma situação. Você tem aqui... Já ficou abaixo essa lousa de novo. Essa lousinha aqui de novo. Então, você tem a situação lá. Vamos dizer, um raio valendo 10 pés. E você tem o π com o valor 3,1416. E aí você fala, bom, eu tenho que trabalhar com esses dois valores e tem mais uma coisa aqui nessa condição para eu trabalhar. Que situação que é essa que eu vou trabalhar aqui? Como é que eu vou desenvolver essa condição? Bom, como é que a gente vai trabalhar essa situação aqui? O que ele vai pedir? O volume dessa esfera. O volume dessa esfera nós sabemos, pelo que vimos no livro, no conteúdo que fala sobre ele, que ele é dado por 4/3 do valor de π vezes o raio ao cubo. Ah, mas eu quero trabalhar com aquela que me dá a área da circunferência primeiro. Pode fazer. Só que aqui o que vai acontecer? Você vai trabalhar com esse conjuntinho aqui. Então, o volume ser 4/3 do raio que multiplica a área do círculo. Você pode escolher qual delas você quer trabalhar. Você tem aqui a informação do raio. E se eu quiser trabalhar com o diâmetro? Então você vai ter lá 1/6. Então, a sexta parte que você vai calcular em cima de todo aquele conjunto da esfera. Você tem lá o volume é 1/6 de π vezes o diâmetro ao cubo. Então, qualquer uma dessas equações sai no resultado. Bom, e se eu não quiser desenvolver com essa problemática toda, como é que eu vou desenvolver? Deixa eu aumentar a posição do livro da lousa aqui, que está muito baixo. Ainda não aumentou. Só um minutinho, deixa eu ver se eu mexendo na câmera melhor. Quase. Aí. Bom. Aí o que acontece então? Eu vou pegar qualquer uma delas. Por quê? A informação que nós temos é o raio. E temos o π, que é o volume. Como se trata da esfera, qualquer uma dessas três equações me dá o resultado. Aí você sabe que o diâmetro equivale a quem? A 2 vezes o valor do raio. Mas, nessa condição, então, eu vou pegar a primeira e vou resolver pela primeira. Já para sair logo dessa brincadeira. Você pode fazer isso. Então, nós temos lá o volume igual a 4/3 que multiplica o valor de π, 3,1416. E aí você tem quem? Que multiplica o raio ao cubo. Nesse caso são 10. O que a gente resolve primeiro? Normalmente numa expressão aritmética. Numa expressão como essa, primeiro a gente resolve a potência. Mas aqui, nessa operação, eu tenho multiplicação em ambos os valores. Então, nessa condição, eu posso fazer o quê? Vou pegar aqui o volume,
4 vezes 3, 14, 16 sobre 3. E esse aqui está sobre 1. Então, uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Então, eu vou pegar lá. Fazer aqui no rascunho. 4. Eu vou colocar aqui 3, 14, 16. Você percebe que toda vez que eu coloco para multiplicar, eu libero o ponto, depois eu devolvo para o lugar. Multiplicado isso por 4, para brincar aqui. 4 vezes 6, 24, com 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Devolvendo o ponto no lugar lá, 3.1416. Conta aqui 4 casas. Da direita para a esquerda, contamos até a quarta casa. Primeira, segunda, terceira, quarta casa. Então está à frente do 5. O que eu faço aqui? Coloco o ponto na frente do 5. Então temos 12 inteiros. 12 inteiros. 56, 64. Não é interessante arredondar aqui nesse momento. Por que não? Porque nesse momento aqui, você ainda está trabalhando a precisão daquela medição. Tudo isso aqui dividido em 3 partes. E o resultado disso, multiplicado por quem? Tudo isso aqui multiplicado por 10 elevado a 3. Então, essa mala sem alça eu vou deixar para fazer agora. Então, nós temos lá o volume 12, 5.664 vezes 1.000. Por que vezes 1.000? Porque você tem 10 vezes 10 vezes 10. Como um elemento neutro da multiplicação, ele vezes ele mesmo, dá 1. Quantos zeros ele pede aqui pelo expoente? 3 zeros. Então, vou ter lá 3 zeros acompanhando esse 1 que obtivemos na multiplicação. São 3 zeros. Ali eu tenho 4 casas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer o trabalho vezes 1.000 e depois trabalhar com a condição com 3. Ou eu posso pegar aqui e fazer quem? Já que eu estou multiplicando por 1.000, eu vou contar as casas aqui e dividir por 3 depois. Ou eu posso dividir isso aqui tudo por 3 e depois multiplicar por 1.000. Fica a seu critério. Vamos fazer uma parte. Multiplicar por 1.000. Cada zero que eu corto, ele anda uma casa da esquerda para a direita. Cortou a segunda casa. Cortou o terceiro zero, terceira casa. Então ele vai andar a casa do 5, a casa do primeiro elemento 6 e a casa do segundo elemento 6. 3 casas. Uma vez qualquer coisa é a própria coisa. Então nós teremos 12, 5, 6, 6.4. Dividindo tudo isso por 3. Aí você pega essa divisão e traz para o rascunho. Resolve a divisão por 3. Então nós temos aqui 12, 566.4 dividido em 3 partes. Aí você olha que esse ponto está trabalhando com divisão. O que acontece com esse ponto? Ele vai sair fora. Você vai tirar ele fora. E o que acontece? Ao outro número, eu sou obrigado a acrescentar 0. Então, tem uma casa decimal, tirei o ponto daqui. Ao outro número, que é o nosso divisor, acrescentamos 0. Formou o valor 30. Agora sim, nós temos então que, já que esse elemento está agora formado assim,
eu vou dividir todo esse valor, 125.664, por 30. Quando temos dois números na chave, temos a obrigação de trabalhar com dois números fora. Então, aqui eu tenho dois números, formando o valor 30. Então, dois algarismos formando 30, eu tenho que buscar dois lá fora. 12 é menor que 30. Então, eu tenho autorização para pegar o terceiro número. Formou, então, 125. Pega o 30, trabalha a seguinte proposta. Quantas vezes o 30 me dá igual a 125? Então, nessa condição, vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes. Isso. Aumentar a lousa. Nessa condição, vai fazer o quê? Eu vou pegar o 30 e vou somar. 30 mais 30, 60. 30 mais 30, 60. 60 com 60, 120. Então, eu usei 4. 4 vezes 30, 120. Para 125, sobram 5. Beleza. Abaixamos o número 6. 6. Formou 56. Fazendo aquela soma, 30 mais 30 é 60. Passou. Então, tira um 30, fica apenas 1. Então, uma vez 30, 30. Para 56, sobram 26. Baixamos o terceiro, o próximo valor, que é 6. Ficou 266. Aí eu vou pela tabuada do 3. 3 vezes 10 são 30. Descendo 1, 27. Descendo outro número, dá 24. Então, fazendo 10 menos 1, você vai ter lá quanto? 9. Menos 1, 8. Então, você tem 8 vezes 30, dá 240. 240 tira de 266. Forma 26 de novo. 240 tirando 266 forma 26 de novo. Abaixamos o último número. 4. Se com 266 eu usei o valor 8, 264 também vai ser o valor 8. Vai me sobrar 24. Aí você vai, caramba, e agora? Agora você põe um ponto, pedindo licença, acrescenta 0 ao número. Então, você pediu licença, acrescentou 0 aqui. Essa licença te abriu espaço para o número decimal. Aí você fala, bom, eu já fiz duas vezes, 8 vezes 30, deu 240. E aqui eu tenho 240. Vai por 8 de novo. 8 vezes 30 dá 240, para 240, 0. Aí você tem lá que o volume dessa esfera tem o valor de 4.088,8. Isso quer dizer que o raio é 10 pés. Então, pés cúbicos. Ah, mas eu não quero... Está muito grande isso daí. Eu posso reduzir? Pode. Você utiliza o processo que nós vimos lá do arredondamento. Como é que eu arredondo isso daqui? Eu tiro o decimal. E com isso eu aumento para lá. Então, arredondando, você vai ter agora o volume aproximadamente igual. Porque eu vou arredondar isso aqui. Esse é o valor exato. Mas eu vou arredondar isso aqui. Você tem 4 inteiros. Aqui, tirando o 8 da casa decimal, como ele é maior que 5, acrescenta 1 ao seu valor imediatamente anterior. Nesse caso é 8 também. Então, 4 inteiros, ou melhor, 4.189 pés cúbicos aproximadamente. Então, esse é o valor que nós temos em relação à esfera. Ah, mas se eu quiser aproximar isso daí para um valor mais ainda viável, pode. Acrescentar 1 aqui, ou você fala, bom, aqui essa vírgula separa milhar, não separa décimos. Mas então, como é que eu posso dizer que isso daqui? Você pode dizer que
O volume vai ser aproximadamente 4.200 pés cúbicos. Posso fazer isso? Pode. Se você vai eliminar aqui, a partir do 8, mesmo que você ignore que você vai trabalhar a partir do 8, você vai ter aqui um arredondamento de 11 unidades. Então, nessa condição, você vai estar finalizando aí em 4.200 pés cúbicos. Então, você arredondou bem essa situação. Tudo bem? Às vezes você pode pensar, bom, a esfera não vai ter pés cúbicos. Porque, no caso, uma esfera aí, você está pensando numa bola. Pelo tamanho que é 10 pés cúbicos, é muito grande. Se você pensar numa esfera pequena, vai ser em polegadas. Aí sim, você vai trabalhar com micrômetro ou com o paquímetro, medir em polegadas o diâmetro daquela esfera, definir aí o raio, definir os dois, você faz o trabalho. Por qualquer uma dessas fórmulas, vai dar o mesmo resultado. Pode ser que você encontre, calcule por outro caminho aqui, até mais viável, mais fácil. Porém, todos eles têm vai ter que chegar na mesma posição. 4.188 com 8 unidades de pés cúbicos. Tudo bem? Fica tranquilo que essas bombas só vêm aqui na aula. Na prova, isso aqui é colocado, é determinado de um jeito que vocês batem o olho e não vai ter problema com relação a perder tempo com tanto cálculo. Vai fazer uma coisa que é mais fácil. Oi. No caso aí, se eu quisesse deixar o valor real também, é aceito como resposta correta, né? Não precisaria abreviar, ou não? Sim. Pô, fica tranquilo. Se Abreviar não, aparecer desculpa, essa arredondar, resposta, perdão. se você quiser colocar essa... abreviar mesmo. Arredondar ou abreviar é a mesma situação aqui. Para a gente é igual. Se você quiser deixar Beleza. assim, não abreviar para ficar mais fácil de falar o valor, ótimo. Porque você está fazendo uma coisa que é exata, uma conta que deu exato. Ah, mas se eu não quiser, mas se eu posso, na hora que eu comentar, eu posso falar. É aproximadamente 4.200. Eu posso falar. Uhum. Mas aí você fala assim, bom, se eu quero aproximadamente 4.200, quanto que é esse aproximado? Aí você avalia. Só no primeiro aqui, são 11. No segundo, mais um. Então você vai aproximar ele em 11,1. Então você está dando aí uma chance de você pegar uma peça ainda maior, que 4.200 é uma peça maior, e daí você colocar num torno, numa coisa assim, que você possa, isso sendo uma esfera sólida, uma esfera que é só uma casca, não pode ser feito assim. Você tem que dar o valor muito bem preciso. No caso aqui, a gente colocaria até o 0, depois do 8, para mostrar que o cálculo não foi arredondado. É um valor exato. Uma esfera maciça, ela completamente maciça, você até dá um valor mais alto para ele retirar aquela peça da placa que vai ser feita essa esfera, ou que ela já tenha sido feita, vai colocar num tipo de um torno que possa retirar esse pedacinho bem rente ali para que não tenha nenhum defeito depois. Ele vai tirar vamos dizer lá, nas polegadas e polegadas, até chegar no ponto certinho. Nesse caso aqui, ele tirou 11 pés. Se você analisar aqui, dá 11 pés de diferença. Mas essa situação, você vai, bom, vai colocar, tirar 11 pés, vai tirar uma. Mas se a esfera é desse tamanho, então você analisa quantos e que tanto você vai tirando com cuidado para que você não perca a peça. Que está exatamente nesse valor. Se caso você arredondar, você vai tirar os 8 décimos, você vai ficar com 4.189. Em valor real, em valor arredondado mais preciso, 4.200. Mas isso daqui, normalmente, se você não quiser fazer o arredondamento, não precisa. Justamente porque
e deu um valor exato nessa brincadeira. Deu um valor, assim, muito certo desse trabalho. Tá bom? Beleza. Normalmente, quando ele coloca isso em prova, ou tem uma questão ou outra que aparece na prova, ela já vem com um valor bem macio. Você olha assim e você fala, isso aqui está fácil de resolver. Porque você já vai ter um cálculo mais objetivo, mais direto. Então fica tranquilo quanto a isso. As outras duas equações funcionam do mesmo jeito. Elas vão ter a mesma identificação. Então, quanto a isso aí, vocês podem ficar tranquilo que tanto faz eu querer apresentá-las ou não, dá no mesmo. Vou tirar mais um print aqui que fica certinho com a chamada. Eita. Daqui a pouquinho já vai fechar nosso amigo aí. Tá tudo certinho, gente? Tudo tranquilo? Se tiver mais alguma dúvida, já coloca para a gente poder ir tirando já essas dúvidas e não ter problema, tá? Voltar aqui o livro mais uma vez. Tem um pouco menos, tem um pouco de 3 minutos. Então, o que nós vimos aqui foi o trabalho com a esfera. Aí você avalia. Com a esfera, então, é só isso. É só isso. Você pega o raio aqui e eleva a 3, ou você pega o diâmetro e eleva a 3 e multiplica por 1/6, e vezes o valor de π. Você tem lá 1/6 de π elevado a 3. Se o raio é 10 e o diâmetro vale 2, duas vezes o raio, então eu vou ter 2 vezes 10. Vou trabalhar com 20. 20 elevado a 3. Então vai dar 8.000. Olha, mas por que está tão diferente assim? Porque você vai trabalhar 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 são 4. Vezes 2 são 8. Você vai trabalhar com 8.000. Você vai ter lá 1/6 vezes 3,1416 vezes 8.000. E aí você vai trabalhar esses 8.000 com essa brincadeirinha aí, com 3,1416, depois dividir o resultado por 6, que vai dar um valor aproximadamente igual. Pode ser que dê um exato, que nem deu esse primeiro aqui. Não, apesar que tem que dar, porque se está trabalhando com a equivalência de 2 vezes 10, vai ter que dar o mesmo resultado que nós obtivemos. Com o cone, nós já vimos algumas situações de trabalho com cone, que ele tem a formação de quem? É uma formação triangular, que o ponto do vértice dele dá exatamente no meio da base circular que nós temos dele. Então, essa altura dentro dele, você tem então aqui o quê? O volume do cone vai ser igual a 1/3 do valor do π multiplicado pelo raio ao quadrado, multiplicado pelo valor de A. Então, o A é a altura, o raio e o πr ao quadrado é quem? A área da circunferência, a área do círculo. Como a gente fala a área de circunferência? É a área do círculo, πr ao quadrado. Calculou a área do círculo, multiplica por A. O resultado trabalha vezes 1/3. Então, você tem a área do círculo, πr ao quadrado. E aí, então, você vai ter lá o raio da base do cone e a altura do cone. Então, você tem o raio e a altura. A fórmula que foi alterada aqui, ela foi alterada em quê? Eu simplesmente coloquei o A na frente e separei a área do círculo aqui. Então, você tem πr ao quadrado, resolve a área primeiro, depois trabalha a multiplicação da altura do cone por 1/3. Por que nessa condição? Porque o cone ele tem o volume equivalente a 1/3
na condição da esfera. Então você tem essa situação mais previsível com relação a ele. Aqui vai faltar menos de 1 minuto. Então a gente vai esperar aqui terminar. A gente vai retornar com a